Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um HR Talk, uma iniciativa conjunta da Randstad com a Human Resources Portugal. É o nosso último episódio desta temporada de 2025 e para hoje temos como tema talento sem prazo de validade no mercado de trabalho após os 55 anos. Vivemos num mercado de escassez de talento, com o envelhecimento da população. Vamos tentar perceber o que é que as empresas estão a fazer para gerir, motivar e valorizar estes profissionais, se é que o estão a fazer. E para isso tenho aqui 3 convidados, como habitualmente. A Rita Valentim, responsável de recrutamento e mobilidade de infraestruturas de Portugal. Isabel Heitor, diretora de recursos humanos da ANA Aeroportos. Celso Santos, diretor de recrutamento da Operation Talent Solutions da Randstad. Muito obrigada, bem-vindos. Temos aqui este tema desafiante e que vai ser cada vez mais importante no futuro. Celso, começamos por ti, porque a Randstad lançou muito recentemente um estudo precisamente sobre este tema, sobre este talento sénior, e começava por pedir para nos apresentar as principais conclusões para servir aqui como mote para a nossa conversa. Alguns dados. Muito Se é bem, que são muito bem. preocupantes, se têm boas perspectivas, o que é que temos, o que é que nos espera? São extremamente preocupantes. Portanto, o estudo apresenta principais, ou melhor, é um paradoxo que o estudo apresenta. Se por um lado temos a crescente valorização destes profissionais, com a experiência que eles detêm, com a maturidade que podem trazer para as empresas. Por outro lado, verificamos que é uma das conclusões mais preocupantes, que estes mesmos profissionais estão a ocupar uma fatia muito grande dos desempregados de longa duração. Portanto, cerca de 26% dessa fatia, portanto, representam estes profissionais de longa duração. Portanto, isto mostra-nos essencialmente que há uma disparidade relativamente àquilo que são ou aquilo que é esta valorização destes mesmos profissionais para com efetivamente aquilo que são as práticas das empresas e da contratação deste mesmo talento. Portugal tem um grande desafio demográfico. Portanto, o estudo mostra-nos que, neste caso, temos 38% da população com mais de 55 anos e o mais preocupante ainda está para vir. Portanto, as projeções do estudo diz-nos que em 2050 nós vamos ter cerca de 46%, portanto, isto significa quase metade da população com mais de 55 anos. Portanto, é urgente que efetivamente as empresas se preocupem e tenham as práticas de requalificação e de reintegração destes mesmos profissionais, porque Não vão vai ter ser a única alternativa. forma e não vai existir alternativa. Isabel, já estão com esta percepção, porque o que vemos, acho que de forma mais generalizada, é que as empresas, enfim, sobretudo aquelas que têm médias etárias elevadas, é tentar rejuvenescer a sua população. Mas se calhar num curto, médio prazo, esta lógica vai ter que se mudar. Como é que eu não sei qual é que é a média etária na ANA, mas como é que vocês estão a ver este tema? A média etária neste momento são 48, 84, portanto é muito perto dos 50. Portanto, estão mais focados em rejuvenescer, se calhar, não? Sim, mas não é o rejuvenescer no sentido, porque é impossível conseguir-se baixar as médias etárias, isso é uma falácia, ou seja, quando nós pensamos que, quando as pessoas dizem, vamos baixar, e na minha empresa usa-se muito a expressão de inverter a pirâmide etária, mas é impossível só se nós tirássemos as pessoas todas e substituíssemos todas, porque as pessoas mantêm-se na empresa, não é? Mantém-se, estamos sempre a ficar mais velhos, felizmente não é porque é sinal que ainda cá estamos. Mas acima de tudo, o rejuvenescer tem que passar, por um lado, e é isso que nós fazemos, que é recrutar jovens, sim, que vêm trazer energia, juventude, conhecem as novas tecnologias como os mais de 55 como eu não conhecemos e não dominamos, conseguem fazer muitas coisas muito mais rápido, de uma forma diferente, eficiente, mas por outro lado
as pessoas mais velhas são super importantes. Então, em negócios como o nosso, em que o know-how é muito... O conhecimento é muito específico e não há sequer no mercado, não existe no mercado. Mas como nós e como outras empresas. Então, o conceito para mim do rejuvenescer é, sim, trazer essas pessoas mais novas, mas os mais velhos... trabalhar muito em relação aos mais velhos, para eles também terem, obviamente nunca vamos ter a energia de um jovem de 20 anos e em particular... Depende, às vezes ainda tem mais, mas em certas profissões é óbvio que também não podemos falar de todas da mesma forma, não é? Porque há profissões em que fisicamente é complicado com mais idade, mas é trabalhar com essas pessoas mais velhas, acima de tudo para que elas queiram ficar na empresa e queiram ficar com energia e criar boas relações entre os mais velhos e os mais novos. Porque eu acho que o segredo também passa muito por aí, não é só darmos novas ferramentas e formação aos mais velhos, temos que fazer isso, claro que sim, mas é que conseguirmos criar uma relação entre os mais velhos e os mais novos para ter aqui uma simbiose perfeita e tirar proveito disso, não é? E se fizermos isso, os mais velhos também rejuvenescem, no sentido em, ou pelo menos não envelhecem. E não envelhecem mesmo, porque hoje em dia a esperança de vida, isto não acontece por acaso, não é? Acontece porque as pessoas morrem mais tarde. Estão a viver mais tempo. As pessoas vivem mais tempo e vivem mais tempo com qualidade de vida. E desse ponto de vista é muito importante as empresas terem uma estratégia diferente, porque têm que ter, de facto, uma estratégia diferente e olhar para as coisas de uma forma diferente, e depois cada um de nós também tem um papel, fazer a sua parte, não é? É bidirecional, não é? Transferência de conhecimento é bidirecional. Rita, e na Infraestruturas Portugal, como é que estão a ver este tema? Já é estes profissionais, esta fatia de profissionais, já é um mercado para que vocês olham quando estão a recrutar? É mais numa lógica também de manter e gerir e valorizar aqueles que têm dentro de casa? Como é que estão a ver este tema? Esta realidade da projeção do estudo, nós já sentimos isso, portanto, nós já vivemos esta realidade na IP. Nós temos cerca de 43% dos nossos profissionais têm 55 anos ou mais. Recrutamos alguns profissionais, algum talento sénior, mas sobretudo por uma questão de sustentabilidade apostamos nas gerações mais novas. É mesmo uma necessidade absoluta para garantir a transmissão de conhecimento. E pronto, e é isso que tem acontecido, mas talento júnior, talento sénior interagem muito bem uns com os outros. Temos as nossas equipas, quer as operacionais, quer os técnicos superiores, de uma forma transversal, são mistas, temos muita interação positiva e não é para vocês um entrave a questão da idade quando estão a recrutar? Veem com naturalidade poder contratar pessoas? Como eu referi, recrutamos para perfis muito especializados. Mais especializados. Seja preciso determinado nível de Sim, a IP é uma empresa muito, muito técnica, muito especializada. Sim, temos aqui dois exemplos que o conhecimento necessário é bastante específico, não é? Por vezes será um grupo muito, muito específico, muito tecnicamente especializado, quando recrutamos o talento sénior, porque preferencialmente temos que apostar, porque são 43%, é muito. É muito. E para garantir a transmissão de conhecimento, a sustentabilidade é mesmo absolutamente necessário e crítico. Isto acaba por parecer um bocadinho um paradoxo aqui, não é, Celso? Porque as empresas têm esta necessidade de rejuvenescer, mas o talento jovem não existe na quantidade necessária, e aqueles dados que falavas em relação ao desemprego de longa duração, e que é sobretudo de profissionais desta faixa etária, isto mostra aqui algum preconceito das empresas, ou é mesmo uma questão de necessidade, não é? De terem esta realidade nas empresas? Eu diria que parte muito também com esta questão que a Rita falou das competências técnicas, e quando muitas vezes nós sentimos que quando estamos a recrutar e o nível da exigência, da especialização daquele profissional, muitas vezes tende a que as empresas adaptem e possam recrutar, não pela idade, ou não tenham problema em recrutar um profissional mais sénior
No entanto, isso ainda não é propriamente uma prática comum e, portanto, nós sentimos muitas vezes, até nos nossos processos de recrutamento e de seleção e quando estamos com os nossos clientes, que há uma preocupação maior em recrutar profissionais sempre muito mais novos, abaixo dos 55 anos, obviamente, e isto parte muito também com um problema de lideranças e tem muito a ver com o problema de lideranças junto ou dentro das próprias empresas e, portanto, ainda posso contar, ainda há pouco tempo estávamos numa empresa e numa reunião e que estávamos a apresentar e efetivamente era um profissional mais sénior, mas a própria direção de recursos humanos nos estava a transmitir de que o hiring manager não o queria porque só pelo currículo e pela questão da idade não o queria considerar e, portanto, isto muito pela questão do preconceito, porque era uma pessoa que não se iria adaptar à estrutura que tinha, pela pouca flexibilidade que eles consideram que as pessoas mais séniores podem ter, às vezes, por vezes pela falta de conhecimentos tecnológicos e informáticos que a Isabel falava, e portanto que à partida não são tão ágeis e não se adaptam de uma forma tão ágil, e portanto, sim, ainda vamos sentindo um grande preconceito relativamente ao recrutamento de pessoas mais séniores para os nossos clientes. Mas depois, por outro lado, reconhecem de facto que estes profissionais têm mais conhecimento, se calhar até mais resilientes, fala-se muito agora que estes perfis mais jovens que são menos resilientes, que têm outro tipo de exigências para com as empresas e depois acabam por ir por... Mas eu acho que o tema está mesmo aí, sim, há esse reconhecimento, mas é preciso também formarmos internamente as empresas e as chefias e as lideranças para que depois se consiga esta simbiose da transferência de conhecimentos que tem que ser bidirecional, como eu dizia há bocadinho, que é importante que efetivamente nós passamos este know-how da experiência, de quem vem de novo, inclusive com a experiência e com os conhecimentos técnicos que detém de longos anos, mas ao mesmo tempo que essa pessoa também seja capaz de passar essa... E que esteja disponível para isso, não é? Isabel, claro. Tu ias falar deste tema que é importante que as próprias pessoas tenham consciência da necessidade de se atualizar, não é? Todos nós, e em qualquer que seja a função. As pessoas já estão conscientes e disponíveis para este prolongar da vida ativa nas empresas, ou que se vê ainda mais, estão ali a fazer contas para a pré-reforma, para tentar sair, em vez de pensarem se calhar numa segunda carreira, porque vão viver mais tempo e se calhar acho que acontecem 3 coisas, ou seja, há aqueles que de facto querem sair e que podem estar a fazer as contas, não é? Há aquelas pessoas que querem ficar, mas gostariam de ficar de uma forma diferente. Uhum. E depois há as que querem mesmo ficar e que fazem coisas, já estão a fazer coisas para isso. O ponto aqui pronto, essas que já fazem para isso, e há muitas pessoas com mais idade que são super joviais, ativas e proativas, super atualizadas e super dinâmicas. O ponto são as outras duas fatias, que são aquelas pessoas que estão a fazer contas para ir embora, e as outras que querem ficar, mas em circunstâncias diferentes, porque, como falávamos há pouco, porque se calhar por questões físicas já não conseguem aguentar, e então em empresas como a minha, que se trabalha por turnos, que de facto é doloroso, exigente, não é? Claro. É muito exigente, mas que querem mais tempo, ou para os netos, ou para elas próprias, ou até para estudar, ou o que for, não interessa. E o ponto aqui são estas duas faixas. E isto é tão importante, fala-se... Eu, de facto, acho um preconceito em relação aos mais 55, porque se assume, ou pré-assume-se que não é esta evolução de pensar que as pessoas de facto hoje têm essa idade, mas ainda são mas capazes, estão ótimas. Eu, quando era miúda, as pessoas morriam com 60 e poucos anos, e hoje não é assim, hoje morrem com mais de 100. E portanto, quando as pessoas têm 55 não é a mesma coisa que há uns anos atrás, não é? Claro. Das memórias que nós temos de infância. E portanto, há de facto aqui um preconceito, porque as mesmas coisas que acontecem com pessoas mais de 55 é o que acontece com os mais novos. Portanto, isto não tem a ver com a idade de ser mais de 55 ou... Tem a ver com a mentalidade da pessoa, não é? Tem a ver com a forma como as pessoas se sentem num determinado contexto e num determinado momento da sua vida. E isto pode acontecer quando se tem 55, 60 ou quando se tem 25, porque os miúdos com 25 ou com 30 também querem sair das empresas, não é? Certo, também há alturas que estão sempre a fazer contas, não é?
e a questionar e não se sentem bem ali. Isso acontece com as pessoas mais velhas, ou seja, por N razões, que serão naturalmente diferentes das pessoas mais novas, mas quando se chega aos 55, porque se tem se calhar mais experiência e não se tem tanta paciência para outras coisas, mas por outro lado tem-se muito mais paciência do que um jovem, não é? Porque temos mais maturidade, porque temos até mesmo em relação às questões da inteligência artificial, porque há mais pensamento crítico, há maior capacidade para resolver problemas, no modo geral somos pessoas mais autónomas, não é, do que os jovens, e portanto, quando se chega a essa idade, e se nós não temos autonomia, não temos situações onde possamos, que as pessoas, de um modo geral, sentem-se estagnadas. Claro, se não se sentirem motivadas... As empresas, e aqui acho que é muito meia culpa, mas eu já venho a dizer isto há muito tempo, eu nunca falei muito em reter talento, porque não adianta nós estarmos preocupados em reter um jovem com 30 anos quando ele quer voar, ou com 20, eles querem voar, eles vão voar. E vão, claro, não então adianta, na altura disso, não é? Estamos preocupados com uma coisa que nunca vai acontecer, e de facto devemos estar mais preocupados e mais focados em motivar essas pessoas e ter estratégias e alternativas para elas, para que não chegue a acontecer esta fase, as pessoas se desmotivarem e se sentirem que ninguém lhes liga nenhuma, porque a importância é toda focada, o foco é muito... Não é? E somos nós que aprovamos e escrevemos nas revistas, não é? A HR está cheia de artigos, não é? Está cheia de artigos desses, não é? Como é que nós vamos reter, como é que nós vamos deixar sair? E o ponto aqui é muito mais como é que vamos manter essas pessoas mais velhas felizes, entusiasmadas e com vontade de participar em projetos e de não estarem a fazer as tais contas para sair. E também para os outros, para os tais que eu dizia, que querem ficar, mas de uma forma diferente. Soluções. Porque é que têm que fazer 5 dias? Porque é que não fazem 4? Ou porque é que não fazem um horário diferente? Pois isso, que temos a questão salarial, que também já vou perguntar aqui se isso pode ou não ser um fator. Mas perceber aqui, Rita, como é que na IP se sentem esta vontade também se também têm esta faixa de pessoas que estão motivadas e que querem continuar e estão disponíveis para continuar a aprender, ou se isso é um esforço também que vocês têm que fazer, e até de requalificação também, porque também é preciso ir atualizando as competências, não esquecendo aqui, obviamente, que há situações físicas que, obviamente, passa a ser menos possível fazer. A IP é uma empresa formadora por excelência, está no nosso ADN, porque pela especificidade, pela tecnicidade, e nós estamos sempre a investir nessas pessoas. A requalificação, nomeadamente, temos a questão que a Isabel também referiu relativamente aos operacionais, que começam a ter restrições físicas, é normal, e estamos sempre a apostar numa requalificação, muita formação profissional. E sentem as pessoas disponíveis para isso? Sentimos as pessoas disponíveis para isso. Nós temos uma rotatividade nestas faixas etárias. As pessoas, quando saem para a reforma, não temos rotatividade nestas faixas. E sentimos, por exemplo, agora temos em curso um programa de literacia digital, por exemplo, que é transversal na empresa e está a ter um bom acolhimento até a nível dos operacionais. Portanto, as pessoas têm alguma noção que têm que investir também na sua própria qualificação para se irem adaptando. E quando têm alguma limitação para o desempenho da função, regra geral, estão completamente disponíveis. Temos imensa mobilidade, resultando, por um lado, da motivação de mudança da própria pessoa, porque a determinada altura também temos uma antiguidade média de 23 anos. Quer dizer que as pessoas às vezes também estão a determinada altura um pouco saturadas de desempenharem, de assegurarem as mesmas tarefas, e quer seja por esse motivo, ou quer seja por alguma limitação intrínseca que tenha surgido, estamos sempre a trabalhar por via da requalificação, da formação. E apostam na mobilidade para ir dando desafios diferentes às pessoas e para as manter motivados, que a Isabel dizia que é importante olhar para estes profissionais, não só para os jovens, mas para estes profissionais, porque acabam por esses ter o conhecimento que se calhar os jovens ainda não têm, não é? Precisamente, é uma absoluta necessidade. É uma absoluta necessidade, sim. Apostamos muito na mobilidade, sim. Quer seja, só dizer que vários tipos de mobilidade.
Pode ser geográfica, até por uma questão das pessoas sentirem mais qualidade de vida, por vezes acontece, funcional, ascendente, enfim, vários tipos de mobilidade. Sim, sim, claro, tem mobilidade mesmo que ser. Não tem que ser só em progressão, não é? Até pode ser em áreas diferentes, não é? Hoje em dia, isso há muito com a questão ainda se tivermos ainda vamos aí também perceber se aqui se a tecnologia também é aqui, pode ser aqui um fator para baralhar estas variáveis. Mas, Chelsea, ia pedir-te para desenvolvermos aqui um bocadinho este tema do porquê do preconceito e das empresas não estarem tanto a olhar para para estes profissionais, para esta faixa etária. Tem a ver, há aqui um tema que também, não sei se é tabu, se não, se é uma coisa, se é só uma ideia que existe e que não corresponde à realidade, que tem a ver com o salário, com serem profissionais eventualmente mais caros, já não estarem tão disponíveis para fazer determinadas coisas. E aqui falando mais numa perspectiva de quando é preciso dos profissionais que estão desempregados e que já à procura de uma oportunidade. Portanto, as empresas têm que recrutar, não é tanto a questão de motivar os que têm, mas estarem disponíveis para receber outros profissionais. Se aqui o maior obstáculo tem a ver com salários, tem a ver com as competências que se procuram e que hoje em dia as empresas calculo que estão muito focadas na questão tecnológica e das novas tecnologias e, portanto, aí não estarão no mesmo nível do que os jovens. Tem a ver com capacidade física. Aqui na ANA e na IP há aqui esta questão de para determinadas funções é preciso determinada capacidade física. O que é que será que o que pesa mais? Em amor da verdade, acabaste de responder a quase todas elas. São todas. Eu acho que é um cocktail, não é? É o cocktail de todas estas, de tudo misturado, portanto, nós não conseguimos apontar uma em específico. Mas sentem que o salário, por exemplo, que é um tema que há logo aspecto que as empresas acham, não, este profissional é sénior, vai logo querer um salário que eu não estou disponível para pagar. Depende da empresa, depende da pretensão, depende da exigência para a função, daquilo que queremos fazer e daquilo que o cliente ou a empresa quer fazer. Agora, pode ser, e por alguma experiência que vamos tendo, pode ser um entrave a questão do salário, e nem é tanto a questão do salário, tem a ver, obviamente, com tudo aquilo com a bagagem que esse mesmo profissional traz de competências que adquiriu e se for para a mesma função e dentro daquilo que esse profissional desenvolveu durante muitos anos, obviamente, à partida terá um salário diferente de alguém jovem ou com menos experiência para a mesma função e, portanto, é uma questão de muitas vezes conseguirem optar pela situação mais barata, chamando-lhe assim, não é? E às vezes as empresas têm que tomar essa decisão. Agora, comparativamente, o que é que um traz e o que é que o outro traz, são coisas diferentes e aí só a própria empresa é que pode determinar a importância e o que é importante naquele momento para aquele projeto em específico. Agora, sim, pode ser determinante a questão do salário e dizerem, ok, nós não temos capacidade para pagar uma pessoa tão sénior para esta função e, portanto, vamos ter que optar por uma pessoa mais júnior. O problema, e o que é que estamos a verificar, é que muitas vezes também não temos as pessoas mais júniores e a escassez de talento no mercado faz com que... Sim, a questão do salário, se calhar, coloca-se da mesma forma. Certo, também. E da parte dos profissionais que vocês ajudam a colocar no mercado, sentem flexibilidade da parte deles, seja para esta questão salarial, seja para outras, em vez depois daquilo que as empresas esperam? Ou já estão muito formatados para determinar, não, só vou para neste determinado tipo de condições? Eu acho que o talento e quem está normalmente à procura de uma oportunidade, e quando estamos a falar aqui em contexto, se calhar até de desemprego, sim. É diferente. E eu acho que já há uma preocupação desses mesmos profissionais a fazer uma adaptação e procurarem uma adaptação, ou pelo menos mostrarem essa vontade de flexibilizar o seu salário para uma função. Mas depois coloca-se o outro lado, que é mesmo da própria empresa, e quando falávamos das tais lideranças e quem contrata, muitas vezes o profissional dizer que está disponível para flexibilizar o salário, muitas vezes isto do outro lado, continuamos com o tal preconceito de, ok, está flexível, tem essa flexibilidade, mostra essa flexibilidade, mas se calhar a curto prazo vai criar aqui um problema dentro do departamento ou da organização, porque vai querer voltar rapidamente onde estava, ou o posicionamento onde estava. Portanto, tem muito a ver é casuístico, tem muito a ver com a necessidade da empresa e essa flexibilidade dos profissionais vamos sentindo daqueles que efetivamente estão à procura ou numa procura ativa de emprego. E se calhar as empresas, o que se passa, se calhar é que no momento presente ainda não estão a sentir esta pressão da falta da escassez
de talento, não é? Tenho a certeza que estão. Já estão? Estão. Mas se calhar não perceber que vão deixar de existir e que vão mesmo ter que olhar para estas faixas etárias. Eu acho que é muito por aí, porque Portugal não tem desemprego. Agora, pegando só em Portugal não tem desemprego. Claro. E isso faz muita diferença, não é? Porque hoje estamos numa fase em que há imensas funções novas que aparecem, ou que têm aparecido, imensas. E, por um lado, nem os jovens saem do mercado de trabalho e é só escolher, não é? E se não ficarem aqui vão para fora, portanto não têm nenhuma dificuldade, não é? E dão-se ao luxo de poder fazer muitas exigências, não é? Do teletrabalho, muitas exigências que, mais uma vez, é essa resiliência que nós temos, pessoas da minha idade, que quando nós começámos a nossa carreira, não fazíamos exigências, éramos muito agradecidos por ter um trabalho, não é? Sim, é um contexto bastante diferente. Sim, agora. Começávamos muitas vezes a fazer coisas que não era nada daquilo que nós queríamos, mas fazíamos e fazíamos bem feito e éramos, independentemente de sabermos o que é que vinha do futuro, não é? E, portanto, é toda uma formação e uma vivência completamente diferente e isso eu acho que vai mudar, não é? Vai mudar para os mais velhos, não é? Porque necessariamente vão ser mais apreciados e vai mudar para os mais novos infelizmente, não é? Infelizmente, porque a vida não vai ser fácil desse ponto de vista, até porque as novas tecnologias hoje teoricamente podem ser prejudiciais e claro que é mais difícil. Eu sou uma tonta a mexer num telefone ao pé de um miúdo, não é? E quando eu digo miúdo já vou até aos 30 e tal, mas a verdade é que há imensas funções que vão ser substituídas e quando falamos de muitas funções não estamos só a falar de funções de médicos, de advogados, muita coisa, não é? Qualificadas, que vão passar a ser feitas de outra forma e, portanto, esses sim vão ter dificuldade em entrar no mercado do trabalho e quando chegarem aos 55 vão ter muito menos experiência, não é? Comparando com aqueles que estão agora nos 30 ou 40. E, por outro lado, as pessoas mais velhas, não obstante não terem essa facilidade com as novas tecnologias, conseguem aportar valor na utilização, não têm facilidade agora, porque vão aprender, não é? Mas conseguem aportar um valor que um jovem não consegue, não é? Na utilização dessas tecnologias, porque têm o conhecimento, porque têm a experiência, porque conseguem têm um pensamento crítico que uma pessoa, diante de uma informação gerada por uma máquina, depois não consegue. Mas isso vai mudar, porque nós estamos, como dizíamos, estamos numa fase, felizmente, do ponto de vista económico, de crescimento, de pleno emprego, a mão de obra falta, mas é em funções em que estão a ser ocupados por imigrantes, mas isso vai mudar, não é? Há ciclos económicos, é uma oportunidade acaba por ser incrível. uma oportunidade ter mais pessoas dispostas para trabalhar mais tempo. Claro, e acima de tudo para as empresas, eu acho que acho que estamos a viver uma época fantástica, não é? Porque agora estamos bem, a economia está bem e temos a oportunidade de poder definir as estratégias e desenhar, não é? E ter uma proposta para as pessoas, não é? Uma proposta de valor diferente e aproveitar o valor acrescentado de uns e de outros. O segredo vai passar muito por conseguir, como já te referi há pouco, não é? Por conseguir gerir as duas gerações. Várias são mais, não é? Eu na empresa estamos a implementar há mais de um ano um programa que chamamos Next Level. Porque estou a pensar, porque não lhe queria chamar mais 55, não é? Exato. Mas mais simpático. Sim, mas um dos objetivos é justamente poder ter oportunidades, e são workshops de cerâmica, de coisas que não têm nada a ver com o clássico, não é? Mas são oportunidades de pôr em conjunto pessoas das várias gerações, num contexto, num ambiente de coisas completamente diferentes, pintura, e possam criar relação. E criar relações, não é? De uma forma diferente, ou pelo menos pôr as pessoas a falar e descobrir isso umas às outras, que é uma coisa que depois, com o facto de hoje em dia termos muito teletrabalho ou muito trabalho remoto, depois também não se fomentam estas relações e estas oportunidades das pessoas conhecerem. Então é uma coisa perfeitamente descontraída, simples, mas que implica as pessoas conviverem, não é? Interagirem
porque também não pode ser agora, vocês... Não pode ser obrigado, não é? Tem que ser obrigado, uma coisa... não é? Nós temos que... Criar as situações. Isso tem que partir da empresa, eu acho que isso é a nossa obrigação. Portanto, é um trabalho que nós temos que ter, e nós, RHs, não é? Que temos que ter, e pensar e ser criativos, de estimular a gestão das multigerações para proveito de todos, não é? Porque eu acho que se as pessoas estiverem na empresa em que percebam que há um propósito, em que percebam que são valorizadas e que são estimadas e que são queridas e que são desejadas a estar lá, como vêm com os jovens, não é? As coisas mudam, não é? Mas podem mudar. Não deixa de não ser, é uma oportunidade efetivamente, mas não deixa de ser desafiante, não é? Tentar aqui fazer este match entre as diferentes gerações e manter estes profissionais motivados. Como é que estão a olhar para este tema? Se existe uma estratégia, se também tem da motivação destes profissionais e também aqui de como é que gerem os desafios, o que é que sentem como principais desafios e como é que os estão a endereçar? É um desafio neste momento grande na IP, esse tema, porque até pela nossa necessidade de sustentabilidade, não é? Nós temos estado a recrutar nos últimos anos muitos jovens. Com os problemas da retenção do talento dos jovens, efetivamente. Portanto, os programas que nós temos em termos de desenvolvimento, em termos de foco, têm-se virado, têm estado vocacionados mais para esse grupo. Mas estamos agora a olhar. Estão a perceber que tem que haver. Sim, até porque é um ativo crítico na IP. Que são, com o nosso nível de tecnicidade, é crítico o papel dessas pessoas, porque são muitas e porque têm que transmitir conhecimento aos jovens e aos recém-admitidos. E, curiosamente, nós tivemos um programa de reskilling, upskilling, no qual também a Ana também foi um impulsionador, com profissionais, com técnicos da área dos recursos humanos, do conjunto de empresas do setor dos transportes. E o foco do trabalho da IP, curiosamente, foi este tema. Foi a necessidade, ou o que é que se devia de fazer para dar visibilidade a este grupo e reconhecimento ao qual se tem exigido bastante, mas que tem estado ali um bocadinho apagado, porque tem estado a servir o propósito de motivar as tais gerações que temos que... Vocês estavam a sentir como mais urgente. Sim, a tentar reter. Portanto, começámos agora a olhar para esse tema, e isso passa naturalmente, como disse a Isabel, não é? Por estratégias, por exemplo, de tentar, neste tipo de empresas não é simples quando temos muitos operacionais e não conseguimos distribuir os benefícios de uma forma igual de pessoa para técnicos superiores que estão no escritório, para operacionais que colaboram 24 horas, 7 vezes 7 não é simples. Mas pronto, passaria, o que o grupo identificou foi muita aposta na qualificação, na literacia digital, na flexibilidade do trabalho, bem-estar, porque as pessoas começam a sentir limitações. É normal, se queremos que elas estejam motivadas e pronto, sem vontade de ir a correr à Segurança Social para se irem embora logo que seja possível, temos que lhe dar essas condições e temos que as valorizar. E fundamentalmente são esses temas. Também se pensou um bocadinho em atividades, também se apontou aquelas atividades mais de responsabilidade social, para criar momentos embora nós já tenhamos, mas assim com o foco mais nessas faixas. O Celso já falou aqui por 2 vezes na questão da liderança, também é um foco para vocês trabalhar as lideranças e criar, ou seja, aqui uma cultura um bocado diferente, não é? Como a Rita dizia, o foco ainda está sempre muito nos jovens e a sensação de pressão e de necessidade ainda está muito nos jovens. É preciso também que as lideranças percebam, também tem sido o foco.
Sim, só que nós temos, lá está, nós temos que olhar para a nossa sustentabilidade. Nós todos os dias temos pessoas a reformarem-se. Nós temos que garantir que, na medida do possível, os conhecimentos são passados para as gerações jovens, para que, pronto, tendo a expectativa de que fiquem até à reforma, na medida do possível, porque os nossos conhecimentos a nossa área é muito complexa e demora anos. Há funções em que demora anos a apreender e a dar, portanto, o e a foco é ter o depois não retorno. os deixarem, enfim, que eles não saiam, que esse conhecimento não saia. Mas vamos lá está, não temos o foco, temos Ainda o foco não. na sustentabilidade. Na sustentabilidade. Enfim. Isabel, e as lideranças também têm sido um foco para vocês? Sim, nós temos. Porque há aqui uma questão cultural, não é? Também Sim. Que o Celso já falou e que é preciso. Sim, e no nosso caso tem sido ainda mais desafiante, justamente porque também temos uma percentagem super elevada, ou tínhamos agora menos, mas tínhamos uma percentagem muito elevada de pessoas com mais de 60 anos nas lideranças, por via disso, porque se estão a reformar, e alguns com 70 anos, reformam-se com 70 anos, mas ainda assim nós temos estado a substituir bastantes FIAs. E temos um programa de liderança grande, e para o ano vamos lançar um novo programa ainda mais reforçado, onde estes temas fazem parte dos conteúdos e do programa que nós fazemos. Mas depois fazemos, às vezes, eu acredito muito que as coisas a mudança fazem-se com pequenas coisas, não é? E que às vezes não são tão show-off, ou não é? Mas que são pequenas coisas. Um exemplo muito simples do que fizemos agora muito recentemente, e foi a minha colega dos recursos humanos do aeroporto do Porto, a Anabela, que também participou no programa. O aeroporto do Porto está a celebrar 80 anos e então foram criadas tertúlias com pessoas que trabalhavam no aeroporto. Por exemplo, esta semana houve uma que foi o arquiteto que desenhou o aeroporto do Porto, e quem já teve a oportunidade de lá passar sabe que é muito bonito do ponto de vista arquitetónico. Então o arquiteto que desenhou aquele aeroporto esteve ele e com mais pessoas a falar, e com engenheiros que participaram nas obras, a contar a história de como é que foi desenhar e como é que foi... Para as pessoas sentirem também. Sim, então na plateia tínhamos jovens engenheiros e arquitetos que estavam maravilhados. Sim, eu já ouvi várias vezes, fico sempre deliciada a ouvir ela contar como é que foi. Mas esta foi agora, mas já tínhamos tido outra super interessante, também depois convidaram pessoas da nave e pessoas da comunidade aeroportuária, não necessariamente só da ANA, mas e era aqui que eu queria chegar, que é a capacidade. Nós temos pessoas que inspirem, não é? Porque apesar de hoje em dia os jovens estarem muito habituados a coisas muito rápidas, não é? Em termos de comunicação, vou dizer que são especialistas, mas são coisas muito rápidas, e conseguir tê-los ali presos, não é? Prender a atenção durante 2 horas. Usarem estes profissionais que têm 2 horas, eu acho que isto é uma delícia, é maravilhoso. E, portanto, se nós tivermos mais pessoas destas que sejam inspiracionais, não é? Para os jovens, que sejam referências. Vai ajudar a este. Isso é uma das coisas, claro, porque eu acho que isso é uma das coisas que se perdeu muito nos últimos anos, não é? A partir do momento em que as pessoas são influenciados pelos influencers, pelo pleonasmo, mas não há aquelas referências mágicas como haviam Sim, é tudo muito rápido, é tudo muito rápido, e é todo momento. Mas se nós conseguirmos ter, e isto é, como dizia o Celso, é bidirecional, ou seja, se os jovens se inspirarem nos mais velhos, e os mais velhos também se podem inspirar nos jovens, não é? Devem, não é? Então, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Então, para dizer que sim, trabalhamos as lideranças, mas depois fazemos muitas coisas, assim, eu diria mais simples, que não tem tanto impacto. Não tem toda uma estratégia por trás, mas que é mais... mas que tem um impacto enorme. E são coisas, como dizia, pequenos almoços que fazemos, o Presidente faz pequenos almoços com as pessoas que chegam, e nós convidamos
por acaso agora já não convido, porque ele já saiu, mas sempre esse, o arquiteto João Leal, que foi o arquiteto que fez o Porto, e foi um pequeno almoço delicioso com ele. E tem sentido resultados. Sim, porque ele contou ações. A história da vida dele na empresa, o próprio presidente da empresa também conta como é que ele cresceu, e serem pessoas que inspiram, portanto são líderes que inspiram e que fazem com que as coisas funcionem. Eu tinha aqui uma pergunta, mas enfim, vou assim só ao Celso, vamos falar só assim muito resumidamente, porque daria toda uma outra conversa que tem a ver aqui com o tema da inteligência artificial. Se pode vir aqui mudar um bocadinho este paradigma, ou pôr aqui mais pressão nestes profissionais, pode aqui alterar um bocadinho, e até também, se calhar, menos pressão em determinadas funções porque era preciso e que a inteligência artificial pode dar resposta. Sim, muito rapidamente já falamos sobre isso e já falamos da inteligência artificial no caso das pessoas mais séniores, obviamente, se calhar até pode aproximar de algum modo algumas competências digitais que eram mais antigas nestas pessoas e, portanto, rapidamente também lhes dar essa flexibilidade e um maior conhecimento para poderem até integrar novas funções ou novas áreas. Não obstante, por outro lado, podemos ter o inverso, não é? E esta rapidez e muitas das funções que historicamente até já são mais antigas tendem a desaparecer e, portanto, tendem a que as pessoas que as ocupavam, obviamente, vão ter outra dificuldade na reconversão para outras funções, se assim for o caso, ou então terem que sair do mercado de trabalho. E há bocadinho, toda esta conversa muito, se calhar vou gastar mais agora o tempo, mas uma das conclusões do estudo, e falávamos do rejuvenescimento das empresas, mas mais um dos dados do estudo, e que também é relativamente preocupante, é que nós, em 10 anos, nós em 2004, por cada 10 que saíam, entravam 10 no mercado de trabalho, 10 novos, jovens. Neste momento estamos com menos de 7. Portanto, por cada 10 que saem, tem menos de 7 que entram. E, portanto, isto é crítico. E é crítico, obviamente, por tudo aquilo que temos vindo aqui a falar, de realmente criarmos estratégias para estes profissionais com mais de 55 anos, ou séniores, chamando-lhe assim. Enfim, acho que já esgotámos serão os novos jovens. O nosso tempo, mas só uma última pergunta para os três, apelando aqui ao vosso poder de síntese, que era perceber o que é que vai ser fundamental, o que é que deve ser a prioridade, quer nas empresas, quer nos profissionais, qual é que deve ser o foco, conscientes deste cenário, que já é um bocado presente, mas que enfim, mas que se vai agravar, entre aspas. Rita, quer começar? Eu queria só acrescentar um ponto, não tem diretamente a ver com a questão, que é o aspecto de a população, os profissionais mais jovens, relativamente a este tema de se olhar com mais foco e com mais atenção para os séniores, também é um tema que lhes é caro, porque e para nós, a nossa cultura é importantíssimo, porque nós temos sempre a expectativa de que, se temos bons profissionais, até queremos que eles fiquem até à reforma. E é uma forma de olharem para a cultura da empresa, porque hoje são outras pessoas, nomeadamente as FIAs, que temos um estudo de clima recente, e há uma ótima relação entre os mais jovens e os líderes e as hierarquias, mas é um fator adicional de motivação para ambas, para todas as gerações, porque a pessoa hoje são eles, hoje são outros, amanhã são eles. É um reforço. Relativamente à questão... O que pode ser aqui um foco, uma prioridade, digamos assim. Foco, e para nós já é, porque nós já estamos a viver essa realidade, não é? Já é uma realidade para nós há vários anos. Muita requalificação, muito também as próprias pessoas têm que ter um papel ativo, não é? O próprio profissional tem que ter um papel ativo no redesenho da sua carreira, estar atento a processos de mobilidade ativos. Estamos a trabalhar também agora mais nessa área. Pronto, destacaria estes aspectos. Isabel. Para não repetir o que a Rita disse, porque acho que em termos das pessoas é super importante a questão da aprendizagem, aprender, ser curioso, ser muito curioso. Pensar que longevidade quer dizer que é evolução e não é estagnação, não é ficar parado, é uma coisa boa. E do ponto de vista das empresas, para além das questões que também já falámos, de ter
trabalhar a questão da gestão das diferentes gerações, trabalhar as lideranças é muito importante, ter alternativas, não é? E conseguir envolver todas as pessoas como um todo. E perceber que é possível combinar tecnologia com uma liderança humanizada e continuar a ter empresas que são humanas e não é uma utopia, e isso é possível, e é possível fazer com pessoas com mais de 55 e com pessoas mais novas. Celso. Uh, Ingrata assim o se calhar não vou repetir, mas acho que é muito isto, que no final do dia a Isabel dizia há bocadinho, quer dizer, há toda uma preocupação da retenção do talento jovem, de tudo aquilo que comunicamos para o mercado. Acho que uma das grandes preocupações deve ser as empresas comunicarem essa capacidade de reter o talento mais sénior e de focar estratégias de reskilling, de upskilling e de essencialmente continuar a dar um propósito a estas pessoas que estão na organização. Portanto, acho que essa será a maior preocupação das empresas, na minha opinião. É uma boa frase, continuar a dar um propósito. Continuar a dar um propósito. Então, terminamos com esta frase. Muito obrigada aos três. Obrigada também a quem esteve a assistir. Como eu disse, este é o último episódio de 2025. Esperamos voltar em 2026 com novos temas. Obrigada. E Feliz Natal, que já que estamos em dezembro.